Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, minha queridíssima Jane Nixon. Olá, boa tardinha, Paulinho, pessoal que está aqui já no chat conosco, para os que vão ver depois também em outro momento, um grande abraço, meu grande oi, delícia estar aqui com vocês hoje, saudades gigantescas. Muito bom, muito bom, muito bom estarmos aqui reunidos, já com uma turminha chegando aqui conosco, a Claudina, sempre presente, de Soledade, Rio Grande do Sul, nossa Terezinha, Walker Ribeiro, de Brasília, nossa Marildíssima, de Rio Preto, a terra fresquinha de Rio Preto, acho que até no inverno faz calor em Rio Preto, eu acho. Afe! Tá fazendo 9 graus aqui de manhã, tá? Só para você saber. Ai, que delícia. Aqui a gente já começou com calorzinho. Tá quente, né? Tá bem quente aí na Europa, né? Aqui sim, para mim sim, eu vou falar, né? Estamos chegando a 38 e alguém vai falar, mas para mim sim. Pra mim, A Marilda ouve 31, ela dá risada. Ela dá risada. não, mas a gente está só começando. A gente vai chegar aos 42, aos 45, tranquilo. Já tá, daqui a pouco chega, daqui a pouco chega. A Giselda Carvalho também, boa tarde. Maria José Ferreira, boa tarde. Olha aqui, a Marildíssima colocando para a gente aqui. Jane Lux, maravilhosa, maravilhosa, obrigado pela parte que me toca. Boa tarde aqui da Gisele Carajá, acho que é isso. Ana Paula Pimenta Lemos, de BH, beijo para você. A Gisela está dizendo que ela é de Vassouras, no Rio de Janeiro. Ana Cristina Aragon também com a gente, coisa boa. Elsie Barger, acho que é isso, de Dunelon, na Flórida. Olha só, que chique nós estamos aqui hoje, hein? Fala sério. Terezinha dizendo que Brasília está gelada, Marilda com 7 graus, Giselda dizendo que está 10 graus, e olha só, e o Rodrigo Vilar também conosco, dando boa tarde. Muito bom ter vocês todos conosco. Vamos começar com a nossa audiodescrição. Começo aqui, Jane Nixon, depois você complementa aí, já faz a prece inicial para a gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Nós estamos aqui dividindo a tela em 2 retângulos na horizontal. Eu estou no retângulo à esquerda e Jane Nixon à direita. Os retângulos estão posicionados no centro da tela. Tenho abaixo de mim o logotipo do nosso programa, o Pétalas de Luz, e abaixo de Jane Nixon, no canto inferior direito, o logotipo do nosso canal Renovando Consciências. Aproveitamos para já agradecer os canais parceiros, Espiritismo, Mediunidade Lives, Web Rádio Fraternidade, SEAC de Conchal, Casa Espírita Seara de Luz e também a sala virtual Joana de Anjos, da nossa queridíssima Cleide. Eu sou Paulo Witter, tenho 56 anos, sou um homem branco de cabelos grisalhos, mais para branco do que grisalhos, estou com uma barba de mais ou menos uma semana,
e uso um óculos de aro preto. Estou vestindo uma camisa que na tela parece preta, mas não é bem preta, é um, sei lá, petróleo, alguma coisa assim, sei lá como é que chama esse trem. E atrás de mim tem uma parede branca. E tu, queridíssima? Bom, eu sou a Jane Nixon, uma mulher de 47 anos, neguinha desbotada, porque não me dá o sol, porque eu fujo do sol, cabelos longos, bem cacheados, castanhos. Estou perdendo o vermelho. Vou agora virar uma senhora comportada, vou tirar o vermelho. Não, não, é que eu quero ver o desafio. Que outro dia eu te falei, gente, eu não sei como é que está o tema dos meus cabelos brancos, né? Como é tinta sobre tinta, eu não sei. Agora já está começando a me dar curiosidade para ver como é que estão os cabelos brancos. Então vou deixar, vou fazer um experimento. Vamos ver até onde estão os meus cabelos brancos, porque eles existem. Eles existem, gente, eu vejo, mas agora eu vou Há deixar. controvérsias, há controvérsias. Não, sim, eles existem, mas como, né, a gente passa a tinta, não vê, mas agora eu sei até onde eles vão. Eu uso óculos também, são assim quadradinhos, o aro do óculos é marrom com uns detalhinhos dourados, que nem se percebe muito bem pela câmera, mas tem um marrom com dourado. Estou com um brilhinho na boca. Hoje eu estou utilizando um headphone, né, na cabeça, aí aquele no melhor estilo que antigamente era para telefonista, né, com o microfonezinho assim na boca. Eu tô com um vestido, na verdade é um vestido, o que eu tô levando, é vermelho é muito colorido, tem várias cores, tem azul, tem amarelo, enfim, colorido. Já combinando com primavera, verão que a gente tá encarando aqui. Atrás de mim, a gente vê para o centro mais à minha direita está a porta, à esquerda está uma estanteria de livros, se a gente vem um pouquinho mais para frente, à direita tem outra estante, e tenho aqui o que vê um pedacinho da minha cama, né, dos meus hóspedes, que eu estou esperando aqui que venham, e é isso, essa sou eu. Muito bom, muito bem. Faz a nossa prece, então, por favor. Vamos lá. Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui reunidos uma terça-feira a mais, nesse programa que fala tão alto ao nosso coração, porque aqui é quando tentamos mergulhar nos teus ensinamentos, nos ensinamentos do teu filho Jesus, através dos ensinamentos desse Espírito tão douto na palavra que é Emmanuel. Ajuda-nos, Senhor, a depreender o sentido profundo dessas palavras e que elas não fiquem só na nossa intelectualidade, mas sim que nós possamos transportá-las para o nosso dia a dia, porque sabemos, como assim nos ensinou nosso querido Mestre Jesus, que disso se trata, que nós sejamos cada vez melhores, mas que nós aprendamos dos nossos erros, que nós aprendamos a ser melhores. Não esquecendo completamente o passado, porque ele nos traz lições, mas não ficando aí preso nele, entendendo de quem somos filhos e que nosso Pai Celestial aposta por cada um de nós. Sabe que todos nós temos um futuro brilhante, espiritualmente falando, e que também, sem a ajuda um do outro, muito difícil será que chegamos a nosso objetivo. Então, que começando a apoiar-nos nas palavras de Emmanuel, que a sua vez nos foram trazidas por Jesus, que Chico Xavier se prestou ao trabalho mediúnico de receber essas palavras, e que nós aqui juntos, essa tarde, essa noite, possamos, entre todos, chegar a boas conclusões, aprendermos, pormos em prática e ajudar com esse conhecimento a todos aqueles, a todos nós que necessitamos constantemente mensagens como essa, para que possamos aproximarmos um pouco mais de Ti. Que maravilha!
Olha a Claudina dizendo aqui, olha, que você vai fazer companhia para mim nos grisalhos, vai ficar muito charmosa. Ah, obrigada. Vou tentar, vou tentar. Vamos ver. Talvez não, né, Cláudia? Porque é difícil. Ele fica ótimo, né? Eu não sei se eu vou parecer a Madame Mim, mas a gente tenta. Madame Mim. Ai, ai, gostei dessa. Também quero dar uma boa tarde aqui para Famelo Antunes, acho que é isso também, de Minas Gerais. Muito bem. Jane nos trouxe já uma pista da sua oração do tema de hoje. Nós iremos trabalhar o capítulo 175 da obra Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Cooperação. Nós estamos no 16º episódio desta que é a 6ª temporada do nosso Pétalas de Luz. Vou colocar na tela para a gente o texto e Jane vai ler para a gente qual é a nossa perícope, qual é o versículo que Emmanuel destacou para nós hoje. Vamos lá, então. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. Eu acho que dessa vez, com a perícope, né? É onde, quando eu vi, né? Quando eu fui lá, eu vi só, né, a perícope e a gente faz referência. E aí eu falei, gente, espera aí que falta mais contexto para entender. Eu acho que é uma das passagens onde a gente acaba tendo que ler o capítulo inteiro. É porque tem o antes e tem o depois, né, da perícope. Exato, é que não estava tão fácil. Mas, e não é crítica a Emmanuel, porque eu não posso dar spoiler a hora, mas depois que a gente vê, né, depois que ele manda a lição, a gente entende por que ele fez isso. Mas hoje a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais no contexto, né, Paulinho, para entender. Então vamos lá, vamos entender qual é a situação, de onde vem isso, né? E por que ele coloca. Vamos entrar em contexto. Aqui está falando, vamos lembrar que quando a gente está falando da parte de Atos, né, está depois da crucificação de Jesus, vai narrar toda a trajetória dos apóstolos, né, o que eles fizeram. E justamente aqui nesse capítulo 8, eles estão falando daquela época, está falando da perseguição, justamente nesse momento que a gente sabe que tem um momento muito complicado, que é justamente a perseguição aos cristãos. A gente aqui vai vendo de cara, no princípio, 2 nomes conhecidos, né? A gente vê o nosso querido amigo Saulo tocando terror nas igrejas, expulsando, inclusive, pessoal com violência. E a gente tem o nosso querido Estevão, que ainda tá por aqui, e o pessoal tentando, né, fazer as armadilhas e tentando pegar Estevão. Então, dentro desse contexto, que o Mano vai deixar muito claro, né, ele vai resgatar isso de Atos, que não estava fácil, né, gente? Não estava fácil ajudar ninguém a entender nada. Era mais fácil cada um por si. Se você não entendeu nada, não conheceu, não sabe que é Jesus, o problema é seu. Mas nesse capítulo vai falar que justamente nessa confusão vem Filipe, que tá vindo da Samaria e que, adivinha o que Filipe estava fazendo na Samaria? Pregando, claro. Né? E se a gente está falando desse clima que tem perseguição, que tem quem tem violência, com aquela época que já era tão complicada, né? Imaginem o tumulto que estava acontecendo. E Filipe seguia a trajetória dele, seguia curando, seguia trabalhando na dissociação, e fala que nesse caos a alegria que isso gerava às pessoas que eram atendidas por Filipe. E Atos vai falar que existia também, como que não vai existir, que nessa época tinha um Simão que era mago, e que, na verdade, ele se vendia ali como se ele fosse um grande homem, como ele fosse bambambam, né? Ele tinha esse poder da palavra que o pessoal escutava, mas, na verdade, Simão estava mais enganando o pessoal que outra coisa. E nisso chega Filipe
né? Que vai anunciar o reino de Deus, que vai batizar, que vai curar, né? Mas como a situação ali estava feia, eles vão enviar mais apóstolos, né? O colégio apostolado fala, ó, a gente está aqui em Jerusalém, mas a gente está sabendo que ali está Filipe, então manda Pedro e João para lá. Ó, já vem o grupo, já vem Pedro e João, já vai o reforço, super reforço. Chega Pedro e João, eles continuam fazendo todo o trabalho, mas aí tem uma parte interessante no capítulo que fala que o Espírito Santo não tinha descido sobre eles, entendendo que a gente tem que voltar um pouquinho para trás. A gente já comentou aqui várias vezes, é inegável a mediunidade de Pedro, de João, de todos os apóstolos, mas eles não deixavam de ser humano também, e eles estiveram muito tempo apoiados justamente em Jesus. Jesus era o que fazia e eles estavam aí ao lado. Então, eles tinham também as dúvidas deles, eles às vezes tinham o receio. Mas quando eles se uniam, especialmente não só em esse capítulo de Atos, a gente vê como é bonito isso, era como eles lembravam, né, um ao outro que, olha, a gente pode, é como eles se sentiam mais fortes. Então, eles vão, se unem e continuam fazendo todo esse trabalho espiritual que tinha que fazer na região, apesar de todas as dificuldades. Quando o tal do Simão, que era mago, vê o que eles conseguem realizar, e fala, né, menciona que através da imposição das mãos, o que Simão vai fazer? Vai oferecer dinheiro, vai querer comprar, vai oferecer aos apóstolos como se eles fossem charlatãs. Diz, ó, vende para mim a técnica, né? Eu pago dinheiro para vocês. Né? E então aí eles aproveitam para doutrinar, para tentar ensinar a Simão que não é assim que funciona, tenta inclusive fazer ele sair disso, né? Fala que se ele continuar por esse caminho, ele vai ter complicações, né? A lei vai alcançá-lo, porque ele não está fazendo bem. E Simão ainda não tem essa postura de mudar, mas ele fala assim: ah, reza por mim, pede aí a Deus para mim que não aconteça nada disso comigo. Mas não tem ainda essa mudança do Simão. E aí, quando a gente chega nesse momento, a gente fala, ué, mas e aí onde está o que o Emmanuel está falando de ensinar? Porque não foi com o Simão, né? Eles tentaram ensinar e Simão não aprendeu. Então, é Tem quando um, um... Fala, só um Paulo. detalhe, Jane, que eu acho interessante, antes de você abordar a sequência, é que Pedro, Simão Pedro vai dizer para o Simão, esse Simão vidente, né, que o seu dinheiro pereça contigo. Ah, é verdade. Né? Eu me lembro, e isso me fez lembrar aquela recomendação de Jesus, né, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, de graça recebestes, de graça dai, que é exatamente a máxima sobre a mediunidade com Jesus, né? Então, ele que tinha esse dom, o Simão, não o Simão Pedro, mas esse Simão, recebe um grande ensinamento ali, né? E aí ele então diz, então ora por mim, né? Então ora por mim. E nesse momento eles estão então em Jerusalém e Filipe recebe uma orientação que no texto diz que é de um anjo para que ele desça, né? Diga lá. Que ele vai para Gaza, né? Gaza, Que exatamente. estava deserta. Olha como é, que bom que Felipe já estava no outro nível, né? Não está no nível de discussão, né? Não está no nível de que eu vou fazer no lugar que está deserto. Ele falou, então vamos lá. E foi. E quando ele vai, aí vem essa parte que é bonita e que a gente entra aqui. A gente tem essa primeira parte que teve a oportunidade de ensinar toda aquela confusão, todos aqueles, inclusive Simão, esse Simão mago que tinha algum conhecimento espiritual, mas não utilizou. E aí Filipe é mandado para um lugar que está mais deserto, né? E ele ali vai lendo, vai ver que vai aproximando, né? Tem uma pessoa que está ali num coche e ele vai estar lendo Isaías.
está lendo o profeta Isaías. E então Filipe tem a intuição de se aproximar desse que está lendo Isaías. É um eunuco que ele está ali, e Filipe vai e pergunta para ele: "Você não entende o que você está lendo?" E aí é onde ele fala: "E como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém que me explique?" E aí a gente fala assim: "Então para que ler? Se ele não..." Porque a eu não vou, né, peraí que eu não quero dar spoiler, mas você vê, quem estava longe, que ele achava que não conseguia, mas ele não deixava de ler. Então vem a ajuda de Filipe para que possa entender. Então vai e Filipe, através, né, desse canal que teve, já que ele estava lendo justamente o profeta Isaías, que a gente sabe que o profeta Isaías tem muitas missões que falam justamente sobre a vinda do Messias, e não é das bonitinhas, não é, que a gente sabe que tem a bonitinha, mais ou menos, e a para acabar, né? Isaías é para acabar, tudo de difícil que o Messias tinha que passar, isso está em Isaías. Mas aí, justamente entrando por aí, é onde Filipe vai ensinar a esse que tinha dificuldade para entender, vai falar para ele de Jesus. A partir dali, eu imagino, isso aí é uma interpretação minha, né, não está escrito em Atos, mas eu imagino que nesse momento o olho da criatura se abriu, a emoção, e acredito que a emoção foi tão grande que ele já pediu para ser batizado, entendendo aqui não como um dogma, mas senão que essa abertura ao entendimento daquilo que esse espírito estava buscando, mas que ainda sabia que tinha necessidade, mas que não tinha encontrado, e que Filipe leva, né, essa luz que ele estava procurando. Filipe fala: "Toma, tá aqui". Muito bem, muito bom. Que resumo eficiente, eficaz. Muito bom, legal demais. Eu acho bonito esse momento, porque quando ele está lendo Isaías, esse eunuco, né? E a gente vai ver no texto de Emmanuel que ele tinha um cargo importante, né? Ele representava ali uma, uma entidade importante é a Candace, rainha de Candace, acho que é o, Sim, da Etiópia. Uhum. não sei qual é a pronúncia correta disso, mas ele era o enviado dela, ele cuidava dos seus bens, do seu patrimônio, né? Então ele tinha ali uma grande relevância. Mas em termos do texto judaico, ele não tinha conhecimento. E quando ele lê Isaías, o trecho que ele lê de Isaías era falando que a ovelha seria enviada ao matadouro, né? E como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia, né? E ele também então não abre a sua boca, né? Esse momento de que a gente olhando em retrospectiva fica muito claro para a gente, né? Que se refere a Jesus na sua aceitação, né? Na sua resignação ante a morte que lhe é imposta. E aí é esse exatamente o esclarecimento que Filipe vai fazer para esse varão, né? E aí ele disse, aí é esse momento bonito que ele então já de pronto pede para ser batizado, né? Porque é uma conversão automática, né? Poxa, entendi, agora entendi. E aí ele já se converte, né? Ele se convence e se converte. Porque Que era o que já estava faltando, né, era esse pontinho que estava faltando, porque ele já estava lendo Isaías, ainda sem isso, entender, né, então quando o Filipe chega e apresenta, ele fala: "É isso, não tenho nenhuma dúvida". Esse era o que faltava para eu fazer, né, para eu juntar todas as peças do quebra-cabeça. é exatamente isso, perfeito. Só dar um alô para quem chegou aqui agora, a nossa querida Flávia Marçal, dia do governador no Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Flávia. Bom ter você conosco. Suzana também, ela que é de Maceió. E a Terezinha pergunta para a gente o que é uma perícope. Perícope é um trecho, isso está no grego, né? Como se fosse um recorte de um texto maior, né? A gente pode chamar de versículo, que é um verso pequeno, né? Um versículo é um verso pequeno, a gente pode chamar de perícope, mas é
é uma palavra grega, Terezinha, que a gente acaba usando que pode ser um versículo ou mais, né? Pode ser, por exemplo, um trecho de uma parábola ou de uma passagem e que componha mais de um versículo. Aqui, essa perícope também é um versículo, né? Mas a gente pode imaginar uma perícope como um trecho com alguns versículos. É assim Exato, que ou eu só um interpreto, pelo pequenininho. menos. Ou só um pequenininho. Emmanuel que brinca muito com isso, né? Porque ele, às vezes, a gente tem perícopes mais longas e outras mais curtinhas, né? Aí eu não É. aguento a mensagem que acabou de entrar. Ah, quem está aqui? Ele. Como não? Mua, mua, mua. Amor é mio. Mua. E ai do Fernando se ele não fala que é o número 1, né? Como assim, né? Como Ai, assim? que lindo. Aí ela baba, né? Ela fica com cara de boba, Ela não olha só. aguenta, Aí ela não ela não aguenta. aguenta, ela não aguenta. Eu queria lembrar também, aproveitando a pergunta da Terezinha, já que estamos falando de Emmanuel e desse recorte que ele faz de um versículo, né? Lá no livro Renúncia, já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas como diz o Elahá, ele está ficando velhinho, eu também, a gente vai repetindo, né? Mas no livro Renúncia, Emmanuel é o padre Damiano. E ali ele tem contato direto com Alcine e com sua mãe Madalena, isso desde a Espanha. Depois eles se mudam para a França, eles estão em Paris, e aí a Alcine vai trabalhar na casa do pai, que não sabia que ela era sua filha, e ali eles fazem um estudo do Evangelho. E eles se reuniam 4 ou 5 versículos. E aí, então, a Alcione vai dizer para o pai, para o avô e para as pessoas da casa que aprenderam com o padre Damiano que um versículo era suficiente para um estudo, né, aprofundado. E o bonito é que estamos falando aí de 1700 e alguma coisa, né? E Emmanuel já tinha essa prática, provavelmente já Sim. tinha essa prática anteriormente. E aí o tempo passa, o tempo voa, a poupança nem existe mais, né? E a gente está aqui, através do Chico, como lembrou a Jane, com essa obra, uma das que compõe a coleção Fonte Viva, na qual Emmanuel faz exatamente esse trabalho. Ele pega um versículo do Evangelho, da Bíblia, pode ser do Novo, do Velho Testamento, Atos dos Apóstolos, como é esse, e desenvolve um texto, uma lição para nos trazer ensinamentos. Perfeito, Janine? Vamos lá. Pois é. Você já se recompôs dessa mensagem do fã número 1? Podemos seguir? Respira Sim, fundo. sim, já me recompus. Ainda estou com a cara de boba, mas isso não vai embora, então. Vamos Muito lá, então. bem. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Eu quero parar. Eu também queria. Bora Pois lá, pode é. Então falar. vai você, porque eu entrei em modo rebelde. Então vai você e sua vida. Ainda mais porque ele hoje está com essa voz de mentor, né, gente? Está dando um pouquinho de eco onde ele está com voz de mentor. Então vamos aproveitar que assim ele acalma a minha rebeldia. Vai lá, começa. Voz de mentor é bom. Só se for a voz, porque o resto. Mas, enfim. Não, eu queria destacar o que Emmanuel traz no trecho final, né? Ele fala né,
dos templos, dos livros e todo o trabalho que é desenvolvido a partir de Jesus, e ele fala que em todos os tempos isso acontece, mas ele vai dizer então que desse quadro, desse conjunto todo, da exemplificação, de tudo que está nesse escopo, digamos assim, ele fala, destaca-se a cooperação fraternal que o Cristo não deixou. Por quê? Eu sempre vou repetir isso. Jesus, como o maior pedagogo que a gente conhece, ele transmitiu essencialmente a, a sua boa nova, né? A mensagem divina, através da exemplificação. Então, o tempo todo ele exemplificou. E na cooperação, ele foi mestre também, né? Porque é legal a gente pensar na palavra cooperação, né? A gente acaba, às vezes, passando batido nas palavras, sem entender o seu significado. E cooperar é operar com, trabalhar em conjunto, é agir em atividade, né? Então, Jesus fez isso o tempo todo. Ele, quando ele escolhe os seus 12, ali, o The Chosen, né? Lembrando da série, os escolhidos ali, ele faz um gente simples, de pessoas falhas, que ele sabia que ele teria trabalho, né? E a gente imagina que o Cristo planetário poderia escolher os maiores nomes, as maiores mentes, os espíritos mais evoluídos para ter ao seu lado, né? Não que os seus apóstolos não fossem espíritos de escola e que tivessem o seu valor, não é isso que eu quero dizer, mas poderiam ser mais. Ele podia pedir para reencarnar juntamente com ele outros 12 Cristos, e a sua missão seria diferente. Mas ele trabalha em sistema de cooperação e o tempo todo ele oferece aos demais a oportunidade de fazerem a sua parte. Então, ele traz no bojo do seu ensinamento a ideia da cooperação. Eu acho muito legal. Diga, Jane. Não, Vá com a sua rebeldia. Não, é por isso que ele tinha que, né, calmar primeiro, porque eu conheço e ele já captou. Exato. É justamente nesse ponto que você falou da cooperação, da escolha de quem vai estar trabalhando com ele e como a gente mal interpreta isso. E Emmanuel colocou aqui de uma maneira que eu achei fantástica, porque ele fala que desde a vinda de Jesus vem essa educação renovadora para o bem, né? Porque Jesus ele abraçou isso e vamos lá, vamos através da exemplificação, vamos falar de uma maneira que as pessoas entendam, que eu inclusive advogo para isso, porque eu falo que aí a gente se perdeu, porque a gente começou a valorizar as palavras de uma maneira que alimentava nosso orgulho e fazia com que, se alguém tivesse o mesmo nível de entendimento intelectual, beleza, o que não ficou discriminado, quando não foi o que Jesus fez, mas aí tem essa parte que Emmanuel vai falar, né, que em toda parte ergueram templos, divulgaram livros portadores de princípios sagrados. E aí é onde quando eu li a primeira vez, eu falei: "Que, mano? Você está falando? Espera aí". Aí já, né, foi a minha rebelde. E depois eu entendi o que ele fez. Essa questão não tem nada a ver com Jesus. Isso não é necessário. De fato, ele não montou nenhum templo, mas ele entende que foi o mecanismo que a humanidade escolheu para que se divulgasse, né, esses princípios sagrados. Tá, tudo bem, ele não vai se meter, ele entende o nível que a gente tem. E aí o que que ele faz? Já que está instalado, Emmanuel mesmo vai falar que o mestre que vai fazer, vai ver que existe essa atividade e não vai perder a ocasião. Então que inclusive dentro de algumas palavras vazias de livro que o pessoal faz, que você fala: "Como assim?", de templos onde, fica muito atrás o que Jesus ensinou, existe
o aproveitamento das circunstâncias. Porque o que realmente importa é essa educação para o bem. Essa é, é uma das coisas que eu tenho certeza que é o que Jesus veio fazer aqui. Exemplificar, mostrar o caminho para a gente ser bom, porque tudo o resto é secundário, porque em nenhum momento, e até mesmo por a gente vê os apóstolos e todos que andavam com ele, existia a exigência de algum cargo específico para fazer o bem? Não. Existia alguma exigência de classe social? Não, porque Jesus teve colaboradores que não tinham literalmente nem onde cair morto, e tinha Joana de Cusa, sabe, a mulher do intendente. Então, não existia classe, não existia nível de intelectualidade, porque eu não sei onde está a constância e duvido que existia diferença entre, Mateus, que tinha uma mente mais, assim, brilhante, ou os pescadores, enfim, não existe. Existe esse trabalho no bem, o que cada um pode contribuir e que ajude um ao outro. Nessa passagem de Atos, aí eu pergunto: Filipe foi lá com o eunuco está lendo Isaías? Podia deixar, não? Então, ele estava lendo, para quê? Por que explicar? E a pergunta é outra: e por que não? O que custa explicar algo que você sabe? Sem nenhuma recriminação, sem nenhum: "Ah, você não conhece?". Não, simplesmente você quer conhecer? Se eu sei, eu te explico. Não. Perfeito. E a Gisele lembra que o amai-vos e instruí-vos, né? Que Kardec traz para a gente com a mensagem do Espírito de Verdade. Obrigado pela lembrança aqui, Gisele. Boa tarde para a Cris também. Boa tarde, Cris. Que bom ter você com a gente. Também conosco o Matheus Bonfim, a Doralice, não, Doraci, desculpa, Doraci Lopes, muito bom. Um tal de Fernando aqui, não sei quem é. Janaína Medeiros também. Muito bom ter vocês com a gente, viu? Ai, ai. Jane, eu acho que não posso deixar de citar aquela passagem que sempre o Elahá lembra quando fala de cooperação, que é Jesus rolando, pedindo para que as pessoas rolassem a Rola pedra rola a pedra, rola no a pedra. túmulo, no túmulo ali de Lázaro, né? Hum, Porque fazer com que Lázaro voltasse, saísse daquele estado de catalepsia, ou letargia, que ele se encontrava, como nós aprendemos, Jesus podia, né? Com o seu magnetismo, dando um influxo de fluido vital ali, algo do gênero, né? Ele podia, mas e os demais não. Mas rolar a pedra, Jesus também podia, né? Simplesmente com o pensamento. Mas ele pede para que as pessoas rolem a pedra, porque elas possam se sentir participantes do processo, né? E aí eu queria dar aqui um testemunho nosso, coisa bem simples, é tão básico isso que eu vou dizer, mas que fez um bem danado para a nossa casa espírita aqui, o SEAC de Conchal. E para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez possa ser útil também nas suas casas. O que a gente fez, Jane? Na nossa atividade pública, por exemplo, às quartas-feiras à noite, nós pegamos a atividade toda e fatiamos o máximo possível, desde quem fica na recepção até quem pega a água para colocar lá na mesa do palestrante, a pessoa que vai fazer o sorteio, a quem faz o sorteio tem alguém que pega a pedra, tem alguém que entrega, ou seja, você pega a atividade, você fatia ela e vai trazendo pessoas para fazerem coisas mais simples possíveis, né? E o que acontece com isso? As pessoas se sentem pertencentes, elas se sentem importantes, elas se integram, elas se sentem cooperadoras do processo. E isso engaja, não é? Então, a gente fez esse processo e a gente criou um grupo de WhatsApp, tá? Que a gente chama de suporte. E quem está ali participando do grupo, e tá, por exemplo, passou aí
3, 4 semanas seguidas, né? A gente percebeu que a pessoa está interessada, bota, já convida para entrar para o grupo. E nesse processo, toda quarta de manhã abre-se uma enquete para ver quem vai poder ir naquele dia à noite na casa. E entre aqueles que respondem à enquete que estarão presentes, distribui-se tarefas no sistema de rodízio. Uma coisa simples, boba, mas que envolve as pessoas. Isso é cooperação, né? Boba não, importantíssima. Sabe por quê, Paulinho? Porque eu acho que aí vem um grande erro que a gente. Isso vem dos nossos atavismos, é muito difícil romper o molde, a gente sabe tudo isso, mas que em algum determinado momento a gente tem que fazer esse esforço, né, esse sobre-esforço para conseguir. O que aconteceu? A gente está dentro de uma doutrina libertadora que fala que realmente somos todos iguais, que como gosta muito de dizer, eu aprendi muito com ele, eu copio mesmo, porque eu acho maravilhoso desde que eu aprendi isso, que para Deus todo mundo vale um denário. Não tem nada. Sinto muito aquele que não gosta de ouvir isso, porque acha que é melhor que eu, mas se você é um anjo de luz, né, e tem que ficar aguentando a minha cara complicada, lamento te dizer que nós, para Deus, valemos um denário igualzinho, mas a gente acabou se perdendo, Paulinho. Então, por muitos anos, a gente escuta dentro da casa espírita, o pessoal fala, o povo não quer trabalhar, o povo não sei o quê. Mas, de repente, a gente ainda continua com esse sistema de casta, de que o palestrante é o importante, e aí a gente vai fazendo a escadinha. Então, aí a gente vê as pessoas encolhidas. Então, com esse sistema que vocês utilizaram, é ótimo, porque as pessoas se sentem produtivas, se sentem úteis e entendem na prática que existe, que todo o trabalho é importante, né, Paulinha? Que a gente sempre fala, o palestrante é muito mais importante. Eu quero ver qual é o palestrante que consegue falar alguma coisa. Se a gente vai no centro espírita que alguém decide não limpar nunca o banheiro, vou falar bem de uma maneira vulgar, mas é assim, se a casa está toda suja, eu quero ver que palestrante bonitinho vai ficar lá na frente, não aguentando, sabe? Então não existe isso. Então a gente está repetindo um padrão que eu quero saber onde está escrito isso na doutrina. Não temos sacerdotes, não temos essa hierarquia, porque de repente a gente vê que a gente em tantos lugares que isso está sendo ainda aplicado. Então a gente tem que romper com isso. Eu adorei a ideia. Acho ótima a iniciativa de vocês justamente por isso, sabe? Porque a grande sacada é isso, é se sentir parte de um todo. E não importa se hoje você vai abrir a porta, ou se você vai colocar um copinho de água, você vai varrer o chão, tudo isso é importante. Tudo isso é Isso. muito importante. E quando eu disse uma coisa boba, não é boba no sentido de importância, no sentido de simples, de colocar em prática. Não tem que fazer nenhum malabarismo, né? É uma coisa que é perfeitamente possível de ser implantado. Por isso que eu estou aqui trazendo para nós, não como um ato de exaltação, mas de que é possível fazer, é simples e funciona. Né? É nesse bojo. E que continuem, porque sempre vai chegar a turma do deixa disso e para pichar. Não deixa não, que você é uma iniciativa muito boa. Seja forte, seja forte. Aí, ó, que coincidência, onde a gente vai entrar com o texto, Paulinho? Olha só, que coincidência, olha lá. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Você não pode, né? Não pode agarrar, mas sozinho não vai. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado
quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la, e entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Espera. Opa, Opa, só um opa, pouquinho. desculpe, Aqui. desculpe, falei. Vamos lá. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele deixa claro no final, né, a distância da posição na condição social entre Filipe e o varão, né, o varão etíope eunuco. Né? Uhum. Um vinha num veículo, né, num cache. O cache, se eu não me falha a memória, é aquele veículo em que as pessoas carregam, né? São homens carregando, não é isso? Sim. São quatro pessoas que vão, quatro mais que vão carregando alguém que está sentado dentro. Não tem nenhum animal conduzindo, eu Não, acho. não é de animal, acho que não. Se eu não Não tô. é? Não. Uhum. E no cinema seria uma carruagem, alguma coisa assim. É. Né? Então ele vinha num cache e Felipe a pé. E quem coopera e quem, na verdade, oferece é Felipe, né? Que traz o entendimento que ele tinha no caso da Torá e dos profetas, né? Eu achei bonito também o momento em que ele diz aqui, Emmanuel, que Jesus, ele trabalha na sistema de cooperação daqueles que vieram antes, né? Porque Sim. ele vai dizer antes que você tem aquele que já tem o conhecimento sempre tem que transmiti-lo para os contemporâneos. Então é um processo de transmissão de conteúdo, de conhecimento. E Jesus, mesmo toda a sua condição evolutiva, ele não desprezou o que veio anteriormente. Tanto que ele diz lá em Mateus 6 que ele não veio derrubar a lei, mas para cumpri-la. Né? Então, ele se pauta no Velho Testamento para, a partir dali, trazer novas ideias. Então, ele utiliza o Velho Testamento como a base, como um alicerce daquilo que ele ia construir depois. Né? Tanto que ele diz: ouviste o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Então, ele não despreza o que já tinha sido colocado, né? Mas ele altera a interpretação. Mas ele também ele não podia nem fazer isso, né? Porque uma vez foi um debate, né? O povo adora debater, às vezes, coisa, né, que não entende. Mas, enfim, isso foi questão de debate, né? Porque e Jesus compactuava, e como era o Antigo Testamento. Gente, primeiro vamos situar. Para quem não sabe, quando a gente está falando do judaísmo, o judaísmo tem uma série de regras de estudo, de memorização, é muito sistemático. Então, muito complicado você querer ensinar algo, você romper algo, e você falar assim: "Não, agora você esquece tudo que você aprendeu antes, tudo o que tá, que eu vou te ensinar uma coisa nova". A gente fica sem base, não tem a aprendizagem não funciona dessa maneira. Vou dar um exemplo muito, mais terrenal para vocês, como você vai fazer aprendizado do idioma. O professor que olha para sua cara e você fala: "Esquece a gramática portuguesa, porque eu estou te ensinando inglês". Pessoa, é minha língua. Então, chegará um momento que eu posso desassociar, chegará um momento que eu não precisarei aceder à gramática da minha língua para chegar na gramática inglesa, mas no meu princípio eu preciso dessa ponte, eu preciso dessa comparação, preciso dessa bengala, se quiser chamar. Então, como é que Jesus ia falar de temas tão complexos e querer derrubar tudo?
Não. E aí alguém fala assim: "Ah, então ele não ensinou direito". Não, porque justamente quando ele fala dessa parte do Antigo Testamento, né, que os foi dito, os foi ensinado, né, olho por olho, dente por dente, e eu os digo: "Amai os vossos inimigos". Isso aí é completamente revolucionário. Então, ele não é dizer que: "Ah, tá bom, eu não quero complicação, eu vou apoiar toda a barbaridade do Antigo Testamento para não criar confusão com vocês". Não foi isso que ele fez, mas ele também não podia falar: "Esquece tudo isso". Então, é uma questão de também, de evolução, à medida que você vai crescendo, você vai separando, as coisas, e isso até mesmo é um respeito com quem você está ajudando, né, com quem você está ensinando, porque é muito complicado você romper de uma vez. Então, o que a gente falou, aí vem a pedagogia de Jesus, né, então ele não, nem apoiou e também a intencionalidade, né, porque ele Aham. podia ter se cercado, né, "Vão vir, agora vamos descer, vamos lá, vamos para a terra, né, eu e 12 espíritos crísticos mais". Para mim seria igual assistir uma palestra em chinês. A gente se reúne em chinês. A gente não ia entender, porque a gente não estava nesse ponto. Então, é uma questão de saber, de ter essa sensibilidade, de ter essa compreensão de em que ponto o outro está e o que eu posso realmente ensinar. E isso é a cooperação, isso é bonito. Não se trata de que eu sei mais que você. Gente, a gente está falando de um eunuco que estava lendo, ele tinha a posição social dele inegável, isso aí, mas se a gente for falar de Jesus, Filipe dava um banho, né. Filipe podia ter ficado 5 horas falando com o homem, né, e não ia ter falado tudo de Jesus. Não é o que o texto fala. O texto Exato. fala que ele parte de Isaías. Ele partiu de Isaías, que era o que ele estava lendo, para explicar Jesus. Perfeito. Olha como às vezes nos falta essa sensibilidade, né, Paulinho? Às vezes a gente chega e vai com a doutrina, "É porque eu sei esse conhecimento espiritual", esquece tudo, você está errado no que você está pensando. É, vamos ter um pouquinho mais de pedagogia, de cuidado, vamos fazer o que Emmanuel falou no texto desse, do que Jesus, faz com excelência, né, que é aproveitar toda a mínima oportunidade, né, para dar esse ensinamento no bem. E é sempre bom a gente lembrar, né, desse encadeamento que no qual a gente vive imerso, que é o seguinte: eu sempre vou ter alguém acima de mim e abaixo de mim, no sentido de conhecimento, estou falando, no sentido evolutivo, né? Conhecimento, amorosidade, né? As duas asas que Emmanuel também nos ensina. Então, eu sempre vou ter quem está acima e quem está abaixo, e obviamente também do lado. Mas nesse processo de acima e abaixo, eu me apoio naquele que está acima, que me dá a mão, e dou a mão para quem está abaixo, e assim a gente vai juntos, né? É um movimento do Ubuntu, né? Porque é assim que funciona todo o processo evolutivo, não é? E a gente sempre pode, não importa a nossa condição, não importa se somos espíritos mais ou menos evoluídos, importa que nós temos algo sempre a oferecer. Então, que a gente possa estar disposto. Eu tenho humildade de entender o meu tamanho, saber que com aqueles que estão acima de mim, que podem me trazer informações, conhecimento, orientações, exemplos, ensinos, eu absorvo aquilo, mas eu também posso distribuir. Então, ele falou sobre a questão de ser parasitário, eu não me penduro em quem está acima, né? Mas eu colho de quem está acima e transmito para quem está abaixo. Esse processo, ele é muito, muito belo de observar. E é exatamente o processo da cooperação que o texto nos pede, né? Mas aí que a gente tem que marcar, né, é cooperação, não é humilhação do outro, não é exaltação do meu ego. A gente se esquece, eu le eu vou contar a vocês meu pai, do balacobaco com meu pai. Meu pai, ele adorava, né, causar impacto, meu pai adorava chocar.
a quem será que eu puxei? Mas ele chegava às vezes na reunião, né? Ele engenheiro, né? Naquelas reuniões assim com o pessoal, né? Que se acha, último biscoito do pacote. Aí ele vai só com chefaços assim, aí meu pai não pensa em nada melhor que dizer: aqui todos somos ignorantes. Você é ignorante, você. A gente detesta escutar isso. E a Sim. gente, quando acontece isso, a gente está demonstrando uma grande ignorância da nossa parte, porque a É. verdade é que todos nós somos ignorantes em algo. Tudo Então, sei que nada sei. exato. Então, assim, que bom, você tem, de repente, um conhecimento de algo, beleza. Divide comigo se é que eu tenho capacidade, porque também cabe a possibilidade de que, por mais que você queira me ensinar, eu ainda não esteja preparada para entendê-lo. E isso não quer dizer que você é o ser supremo de luz e que eu sou uma mota perdida no universo. Simplesmente é momento de cada um. Então a gente tem que também saber como falar para as pessoas para também não ferir a sensibilidade delas. E entender que tem momentos e momentos. Porque nós, como estudantes da doutrina, e se alguém aqui falar para mim que não foi assim, mente e sabe. Quantas e quantas vezes a gente vai fazendo estudos, já seja do Evangelho, já seja do Livro dos Espíritos. Gente, eu às vezes tenho vergonha, porque aí eu lembro como eu pensava nas coisas, como eu interpretava, falava, gente, que coisa rasinha! Ui! E eu tenho certeza que ainda vai chegar lá na frente com coisas que hoje Muito. em dia eu estou me achando sabe? E falar como eu não entendia isso. Eu vou dar o exemplo simples que a gente sempre fala. E quem passou por esse momento vai lembrar. A gente estudava a parábola do joio e do trigo, amarradão, falando do que a gente era bom, que a gente era ruim, que não sei o quê, e todo mundo interpretava tudo bem. Até que, de repente, um dia, isso é sobre a transição planetária. Isso e a gente não sabia nem o que era a transição planetária. Aí vem alguém falar assim para mim: mas é um conceito novo trazido por Manuel Filomeno de Miranda. Gente, desculpa, a transição planetária está na Gênesis. A Gênese é de 1800 e quanto? Ou seja, estava lá, ninguém escondeu. Como é que a gente leu? E a gente leu. Porque a gente vai falar, você não leu a Gênese, você não estudou Gênese? A gente estudou, porque antigamente, ainda mais dependendo do centro espírita, se você não estudasse o Pentateuco, nem adiantava tentar ser trabalhador. Eu sou dessa época. Então a gente tinha que estudar, sim, porque sim, a gente leu. Como é que a gente não entendeu, Paulinho? Se está o texto lá desde Não sempre. conectou, né? Não, Não conectou. não conecta. Ou pergunta, eu falo, eu ainda tenho essa sensação. Tem pergunta do Livro dos Espíritos que eu falo, essa não estava. Essa não estava, essa não. E claro que estava, porque leva a mesma pergunta. Eu não vou falar que são as mesmas desde 1857, porque a gente teve aquela segunda edição. Então vamos ver que algum engraçadinho vai Vai falar para que. mim dessas que Mas da vai lá. terceira em diante não tem É, negócio, não tem nega, né? mas quem de nós não teve essa sensação de dizer, gente, essa pergunta não estava aqui? Ou se a pergunta estava, porque a gente memoriza mais, mas a resposta não era assim. Então, o que mudou? É a nossa compreensão. E se a gente passa por esse amadurecimento, por que nós achamos que o outro não vai passar igualmente? Então, que a gente tenha realmente esse sentimento de cooperação, dar o que eu tenho nesse momento e ver o que o outro pode receber. Isso é o bonito. Porque eu falo, se Jesus fosse esperar que a gente estivesse em outro momento, não teria nem vindo. Exato, exatamente. Não, e assim, né? Vamos lembrar que Emmanuel diz, certa feita, que ele, nos estudos que ele realiza no plano espiritual, ele se sente um crocodilo. Emmanuel, tá bom. Emmanuel, Boa noite, adeus, eu estou indo Emmanuel, embora. não é? Então, assim, a gente vai querer o quê, né? Vai querer o quê em termos de... É o que teu pai dizia, né? Somos todos ignorantes, e é verdade. A gente tem que tirar um pouco dessa nossa fleuma, né? E cair na realidade. O que não quer dizer que nós somos imprestáveis, que não temos... Não, Não é nada disso, né? E eu estava pensando aqui na ideia da cooperação. Cooperação não é subjugação, não é opressão
E também não é sugação, né? É você estar ali no movimento de auxílio, de operar conjuntamente. Queria trazer aqui para a gente finalizar também a mensagem da Ana Cristina. Ela diz que o que ela vê nesse texto é a responsabilidade de quem sabe orientar a quem ainda não sabe. Exato. E também a necessidade de buscar nos outros o que ainda não se sabe. É exatamente esse. Essa humildade, né, Ana Cristina, e saber que, né, e ninguém é tão. Gente, todo mundo tem algo que ensinar ao outro, e todo mundo tem algo que aprender do outro. Pensar de outra forma é ignorância. A gente tem que compreender que é tudo uma troca tão grande que a gente faz, né? É tudo uma grande troca. Claro que tem aqueles que têm mais a oferecer e os que têm menos, né? Mas é troca, porque também a gente recebe e dá o tempo todo, o tempo Tempo todo, todo. o tempo todo. Muito bem. Vou cumprimentar quem chegou depois aqui. A Ângela Miranda, Norma Guimarães, Belém do Pará, Priscila Pitangui conosco, Dodô, querido, um beijo para você. Oh, Diz que vai voltar a assistir tudinho depois. A Leopoldina Santos também. Ai, ai, coisa boa. Aí o pessoal que já estava aqui antes. E aí a Terezinha dizendo, me lembrei muito do Emmanuel quando ele diz, nós somos devedores uns dos outros. É isso mesmo. Nós somos devedores, nós somos partilhadores, né? E é muito legal a gente compreender isso. e é tão bonito, né? É tão bonito e é tão legal. Né? Eu acho ótimo saber que, nossa, eu tenho algo que eu posso dar a alguém, né? E outra pessoa também pode me ensinar algo. Nossa, o dia que a gente entender a beleza disso, vai ficar tudo tão mais fácil, né? Outro dia eu estava lendo um livro sobre a Kabbalah judaica, e existe um termo na Kabbalah judaica que é o pão da vergonha. Porque a ideia da Kabbalah é receba, tome o conhecimento, né? E o homem, com relação ao recipiente, que é o que eles dizem que é a grande luz, né? É a divindade, ele recebia. E em um dado momento, nesse conceito cabalístico, o homem desenvolveu o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? Eu também quero dar, eu não quero só receber. Eu também preciso dar, porque eu estou me sentindo inútil. Né? Então, é essa necessidade que nós temos também de partilhar, e não só de receber. Né? Porque parece muito cômodo só receber, mas ele também se sente inútil a partir de muito recebimento e pouca contribuição. Exato. Então, aí essa ideia do fluxo que existe, né? Entre você recebe de quem está acima, evolutivamente falando, e transmite para quem está abaixo. É sempre esse processo de um fluxo contínuo da vida, porque aí a gente sente a vida nos perpassando. Né? Eu não sou estanque. Não, Sou exato. meio e não sou fim. Também não sou início. O início, o fim e o meio, como eu diria o nosso Raul. Ou como diria, né, na verdade, o Bhagavad Gita. É onde ele vai beber dessa frase. Vamos para a nossa prece, Jane. Quer fazer alguma colocação final? Não, já tá, ficou ótimo. Já assim, com o teu fechamento, me parece genial. Bora lá. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Criador, que é a fonte infinita de todo amor, de toda bondade, de toda justiça. Ao nosso Mestre querido, amigo, irmão maior, Jesus. Aos benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos tutelam, que nos orientam. O nosso agradecimento por aqui estarmos nesta tarde e noite, com essas reflexões, Senhor, bebendo da fonte do Ato dos Apóstolos, que bebeu por sua vez a fonte do nosso Mestre, que bebeu da fonte do Velho Testamento, e nós, inseridos nessa doutrina, bebemos da fonte de Emmanuel, que bebe da fonte
desses maiores que nos auxiliam. Que possamos continuar nos descedentando, Senhor, na sua fonte inesgotável de amor, de paz, de tranquilidade, de segurança, de harmonização, de cooperação. E também possamos oferecer a água viva que tu nos oferece. Fica conosco hoje e para todos sempre. Muito obrigado. Beijo, Jane. Beijo, pessoal. Beijo enorme. Até na próxima terça, se Deus assim nos permitir. Até lá. Até la vista. Até la vista.